Sustentabilidade nas empresas e a importância da TI verde. A seguir é apresentada a estrutura deste vídeo. Será feita uma introdução ao tema, definição dos conceitos de sustentabilidade e de tecnologia, as causas do surgimento da TI verde, os problemas causados pelo avanço tecnológico, as principais vantagens da TI verde, as principais práticas que a mesma pode aplicar, os tipos de aplicações nas empresas, as possíveis certificações na área e as conclusões sobre o assunto. O surgimento da TI verde. Dois grandes eventos ocasionaram o surgimento da chamada Tecnologia da Informação Verde, TI verde, ou Green IT, como é conhecida lá fora. Um desses eventos é o avanço tecnológico, e o segundo, a necessidade em se aplicar a sustentabilidade nas empresas. A TI verde é uma consequência e surgiu como resposta para esses dois eventos. De modo geral, a TI verde pode ser definida como um conjunto de boas práticas sustentáveis aplicadas ao setor de TI. Esses dois temas serão explorados mais ao fundo ao longo desse vídeo, com o intuito de demonstrar sua importância para esta área. O avanço tecnológico. Nas últimas décadas, as empresas precisaram investir cada vez mais em seus setores de TI. Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas necessitam cada vez mais maximizar sua produção, automatizar seus processos e investir em novos equipamentos. Houve um crescimento gigantesco na aquisição de equipamentos de tecnologia, principalmente computadores, notebooks, desktops, servidores, data centers, que geram um elevado consumo de energia, entre outros equipamentos. O setor de TI já é o principal em muitas empresas. Em outras, desempenha papel estratégico no planejamento de ações. Por isso, existe uma grande preocupação em relação aos seus processos. A tendência é que este setor continue a crescer e cada vez mais sejam adquiridos equipamentos de tecnologia. Portanto, um bom dimensionamento é parte fundamental do plano de ação das empresas. A sustentabilidade nas empresas. Desde que o termo sustentabilidade foi utilizado pela primeira vez em 1987 pela ex-primeira-ministra norueguesa Gro Brundtland, esse termo vem ganhando cada vez mais força e sendo utilizado em discussão do planejamento de muitas empresas. Gro Brundtland fez a seguinte definição: desenvolvimento sustentável significa suprir a necessidade do presente sem afetar a habilidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Os primeiros relatos de técnicas sustentáveis nas empresas tiveram início nas décadas de 70 e 80, quando as empresas começaram a perceber que os recursos do planeta não eram inesgotáveis, e se não começássemos a agir mais prudentemente, os mesmos seriam esgotados em pouco tempo. Nos últimos anos, a palavra sustentabilidade é tida como crucial para o planejamento das empresas, principalmente porque os clientes estão valorizando cada vez mais as empresas que aplicam técnicas sustentáveis. Segundo Tashizawa, os novos tempos caracterizam por uma rígida postura dos clientes voltada à expectativa de interagir com as organizações que sejam éticas, com boa imagem institucional no mercado e que atuem de forma ecologicamente responsável. Esses dois temas são muito abordados nas empresas, principalmente porque hoje em dia temos um grande apelo por ações sustentáveis por parte dos clientes e também estamos preocupados com a escassez dos recursos naturais. A sustentabilidade. Esse termo já é bastante conhecido e basicamente é formado por um tripé de ações. Temos que pensar no lado econômico, ou seja, tem que gerar algum benefício econômico. Temos que pensar no aspecto social, trazer benefícios para a sociedade e também benefícios para o meio ambiente. Para que uma ação seja considerada sustentável, esses três aspectos têm que ser considerados. Desta forma, se os três forem abordados, temos ações sustentáveis. Existe uma grande confusão em relação ao termo sustentabilidade. Muitas pessoas têm um conceito errôneo sobre o que são ações sustentáveis. É importante destacar que para as empresas os benefícios econômicos têm que ser considerados. Tem que trazer uma forma de trazer algum benefício, seja numa redução dos custos, no aumento da produção ou qualquer outra coisa. Se não tiver um valor econômico, não é uma ação sustentável. Os principais problemas causados pelo avanço tecnológico. Podemos dividir em duas partes. A primeira é em relação ao consumo de energia. Segundo o Atlas da Energia Elétrica 2014, divulgado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica,
A expansão acentuada do consumo de energia, embora possa refletir o aquecimento econômico e a melhoria da qualidade de vida, tem aspectos negativos. Um deles é a possibilidade do esgotamento dos recursos utilizados para a produção de energia. Outro é o impacto ao meio ambiente produzido por essa atividade e, finalmente, um terceiro são os elevados investimentos exigidos na pesquisa de novas fontes e construções de novas enzimas. Portanto, existe uma preocupação muito grande em relação ao aumento elevado do consumo de energia nas empresas, principalmente devido ao fato de muitos países ainda utilizarem recursos não renováveis como fonte de combustível. Como podemos ver no gráfico a seguir, grande parte dos combustíveis utilizados para a geração de energia ainda são do tipo não renováveis. No Brasil, o consumo de energia teve um crescimento médio de 6,72% ao ano, enquanto o crescimento populacional apenas 1,76% ao ano, ou seja, cada vez estamos gastando mais energia. Além disso, temos que nos preocupar com os gastos com energia que representam nas empresas. Empresas comerciais e de serviço representam 14,1% de todos os custos operacionais mensais. Já nas indústrias, esse custo é em torno de 28,4%. O setor industrial ainda responde por 35,1% de toda a energia consumida no Brasil. E esses números tendem a aumentar nos próximos anos, portanto, os custos com energia devem ser considerados pelas empresas em seu planejamento. Outra grande preocupação que nós temos é em respeito ao lixo eletrônico e à poluição ambiental causada pelo crescimento pelo avanço tecnológico. Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos já representam 5% de todo o lixo do planeta. Ou seja, isso representa 50 milhões de toneladas desperdiçadas anualmente. Em muitos casos, esses resíduos são dispersados de forma irregular, o que causa danos ao meio ambiente e às pessoas que têm contato com os mesmos. Segundo dados do Mutirão do Lixo Eletrônico de 2008, os principais problemas são causados pelos materiais que são encontrados nesses equipamentos, dentre os quais podemos destacar o chumbo, o cobre, o mercúrio, o cádmio, bário, alumínio, arsênio, cromo, níquel, zinco e a prata, os quais têm efeitos nocivos para a saúde humana e também do meio ambiente. Além disso, nós também temos que nos preocupar com a poluição ambiental. Desde a sua produção até o descarte final, os equipamentos de tecnologia são responsáveis por boa parte da poluição gerada na atualidade. A poluição acontece desde a fabricação, durante o seu uso na emissão de dióxido de carbono ou CO2 e após o equipamento ser descartado, causando danos ainda mais severos se o descarte for realizado de forma irregular. Em 2008, um relatório da empresa Gartner Group revelou que os computadores já eram responsáveis pela emissão de 2% de todo o CO2 da atmosfera. E esses números tendem a ter crescido nos últimos anos com as empresas adquirindo cada vez mais equipamentos. Vantagens da TI verde. De um lado, nós temos os consumidores clamando por ações mais sustentáveis. Do outro, os gestores e executivos demandando cada vez maximizar a eficiência. Como então unir dois conceitos tão diferentes? A resposta para o setor de TI pode estar na Green IT, a qual tem inúmeras vantagens, dentre as quais podemos destacar a maior eficiência nos processos, uma redução dos custos, a melhora na imagem da empresa, redução dos impactos ambientais. Além disso, pode ser utilizado como marketing e empresas que já aplicaram a TI verde afirmam que houve uma melhora no ambiente de trabalho. Além disso, a mesma também evita multas, uma vez que já estamos tendo preocupações e algumas leis estão sendo criadas. No Brasil, vale destacar a Lei Federal nº 2.305, que aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos e que obriga os donos dos equipamentos a garantir a destinação correta desse tipo de equipamento, sendo sujeito a multas o descumprimento do mesmo. Principais práticas da TI verde. Não existe um manual ou uma fórmula mágica que possa ser aplicada a todas as empresas, porém algumas ações podem ser destacadas como sendo as principais. Também vale ressaltar que essas são apenas algumas das ações que são possíveis. Aplicação da eficiência energética, maximizar o uso da eficiência dos processos. Dimensionamento correto das necessidades da empresa em relação à TI. Isso basicamente quer dizer em relação aos equipamentos que são utilizados. Não tem por que investir em computadores de alto desempenho se os processos requerem apenas envio e recebimento de e-mails, por exemplo. O uso de equipamentos mais eficientes e com capacidade de redução do consumo quando baixo uso. A troca de equipamentos por equipamentos mais modernos pode trazer inúmeros benefícios, como por exemplo a redução elevada do consumo de energia por parte dos mesmos quando não estão sendo utilizados.
a conscientização de todos os colaboradores em relação à sustentabilidade. Essa também é uma das principais ações. Para que o projeto de Green IT seja eficiente em uma empresa, é necessário que todos estejam engajados com o mesmo. A compactação de servidores. Isso quer dizer em relação a empresas que possuem servidores específicos para cada atividade, porém não estão usando toda a sua capacidade. Como, por exemplo, o servidor 1 utiliza 20% da sua capacidade, o servidor 2, 15% da sua capacidade e o servidor 3, 40% da sua capacidade. Não tem por que ter 3 servidores, sendo que se poderia ter apenas um que utilizasse 100% ou quase 100% de sua capacidade. Customização de data centers. Isso também é muito importante, principalmente porque os data centers são grandes vilões no consumo de energia. E a sua customização se faz necessária, tanto em sua montagem, principalmente porque os mesmos exigem um alto consumo de energia no resfriamento dos mesmos. E se você tiver um design correto, esse custo pode ser diminuído. Adesão de políticas verdes por parte da empresa e adesão de práticas verdes em seus processos. Existem diversas práticas, mas como por exemplo podemos citar a empresa que tem a preferência por fornecedores com histórico de respeito ao meio ambiente, utilização de considerações ambientais para o projeto de data centers, execução de auditorias com respeito à eficiência energética, entre outras coisas. Plano de compra e descarte de equipamentos de tecnologia, muito importante, principalmente por causa do lixo eletrônico. Melhoria nos processos, também muito relacionado a outras áreas, utilização de IT, COBIT, entre outras técnicas. Uso de novas tecnologias, cloud computing, virtualização de equipamentos, etc. E também a utilização de energias limpas, como por exemplo solar e eólica, apesar de ter um custo mais elevado. Os tipos de aplicação da TI verde. Existem 3 principais tipos. O primeiro é uma abordagem incremental ou prática incremental. Essa abordagem geralmente tem baixo custo de implementação e procura atingir objetivos mais simples, através da implementação de melhores práticas e medidas de contenção. A infraestrutura de TI e as políticas da empresa não são alteradas nesta abordagem. A abordagem estratégica, que já tem um custo um pouco mais elevado, e ações que causam impacto na estrutura de TI. A implementação de medidas de maior complexidade que podem requerer custos mais elevados, como por exemplo a troca de sistemas ou equipamentos obsoletos. E a abordagem radical ou Deep IT, que tem um alto custo e um alto impacto de reestruturação da infraestrutura de TI. É uma abordagem mais complexa, que inclui as medidas da abordagem estratégica de modo mais profundo. E nesse tipo de implementação é visado obter-se o máximo desempenho dos equipamentos e processos. Pode requerer todo um replanejamento da infraestrutura de TI e tem um alto custo. Certificações. As certificações existentes hoje em dia ainda são muito voltadas para os profissionais. Não temos certificações nessa área para as empresas. Aqui a gente apresenta algumas das empresas do Brasil que destinam esse tipo de certificação, como a ICSIM, a ICEB Foundation Certificate in Green IT e a CompTIA. Essas certificações podem variar e são desde pessoas que têm interesse simplesmente nas tecnologias verdes, como também é destinado algumas para gestores, que são certificações mais completas e que dessa forma os gestores vão poder identificar como aplicar em sua empresa. Aqui temos alguns sites e ferramentas que podem ser utilizados para consultas, para quem tenha um interesse um pouco maior em se aprofundar nas tecnologias verdes. Podemos destacar a IPAT, que é uma ferramenta para compras, para ajudar os compradores dos setores público e privado a avaliar, comparar e selecionar produtos eletrônicos. Também aqui a gente pode destacar o selo Procel, orienta o consumidor no ato da compra, indicar os produtos que têm maior eficiência energética. O selo Energy Star é muito encontrado nos nossos equipamentos, que é um selo de nível mundial. E também os computadores para inclusão, que recondiciona equipamentos de informática usados e distribui para iniciativas de inclusão digital em todo o Brasil, que pode ser muito útil para as empresas. Concluindo, a Green IT é uma tendência para os próximos anos. As empresas necessitarão empregar a Green IT. Além disso, traz muitos benefícios. As empresas estão percebendo que não é apenas a melhoria da sua imagem perante os clientes, mas também traz muitos benefícios econômicos. E com certeza a sustentabilidade continuará em alta e os consumidores irão cada vez mais optar por empresas que tenham consciência socioambiental.